Linha de Frente. Olá, está começando agora mais um Linha de Frente nesse fim de semana. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Beatriz Manfredini e agradeço a todos pela companhia desde já. No programa de hoje, como vocês já sabem, nós vamos debater alguns dos assuntos que agitaram o Brasil e o mundo nessa semana. Os destaques vão para a nova pesquisa Quest, a tramitação do PL da misoginia e, claro, a gente vai falar da estreia da Copa do Mundo. Afinal, o Brasil joga hoje, daqui a pouquinho, logo depois, inclusive, do Linha de Frente. Tem cobertura especial da Jovem Pan Esportes, mas antes tem muito debate por aqui. No final, vou querer saber as opiniões das meninas, o chute para o resultado desse primeiro jogo, se é otimista ou se não é tanto. Então vão pensando aí, conta pra gente no @JovemPanNews, que a gente quer saber também o que vocês acham desse resultado. Até porque, como vocês estão vendo, hoje tem uma bancada feminina maravilhosa que a gente recebe para debater não só o palpite do jogo, mas vários outros, então, assuntos importantes. Recebo aqui a jornalista Ellen Brown, também a doutora em Relações Internacionais Karina Calandrin, a cientista política Luana Tavares e a advogada Jaqueline Valles. Boa tarde, meninas. Como sempre, muito obrigada por estarem aqui com a gente no Linha de Frente. E, bom, falei um pouco de Copa do Mundo, mas então antes tem muito assunto, até porque logo depois, de Copa, de festa junina, de Dia dos Namorados que passou recentemente, a gente tem eleição chegando por aí. Tá todo mundo com os ânimos exaltados e não foi diferente durante essa semana. Mais uma pesquisa mexeu, então, com os ânimos das pré-campanhas. A Quest apontou que o presidente Lula lidera as intenções de voto para a eleição presidencial, tanto no primeiro quanto no segundo turno, contra o senador Flávio Bolsonaro. No cenário de primeiro turno, Lula aparece com 39% das intenções de voto, seguido por Flávio Bolsonaro, que tem 29%. Já em uma eventual disputa de segundo turno entre o atual presidente e o pré-candidato do PL, Lula venceria com 44% dos votos, enquanto Flávio registra 38%. Para a gente relembrar, lá na última pesquisa da Quest, que tinha sido divulgada no dia 13 de maio, os pré-candidatos apareciam em empate técnico em um possível segundo turno, com o petista na frente numericamente. Trazer primeiro esses dois cenários, depois ainda tem mais um para a gente discutir, mas vou colocar já esses aqui na mesa com as meninas na bancada. Quero começar então com a Luana, para a gente pensar um pouco, Luana, sobre essa mudança então de números depois de muita coisa que aconteceu e que a gente vem debatendo aqui no Linha de Frente, Caso Master, visita à Casa Branca. Muita gente disse dentro do Partido dos Trabalhadores que essa agora é uma distância consolidada, que Lula saiu à frente, está consolidado nessa frente, e já a pré-campanha do Flávio disse que não, que está dentro da margem de erro, que não foi tanta coisa assim. Concorda com eles? Discorda? O que a gente pode tirar disso? Muito bom, Bia. Um prazer estar aqui com você de novo, com as minhas colegas de bancada, com vocês que nos acompanham. Sem dúvida, ainda não dá para dizer que é um cenário cristalizado, é um cenário que dá para garantir uma estabilidade, nesses números até a eleição. É óbvio que a gente cada vez se aproxima mais do início das campanhas eleitorais, que iniciam aí no dia 15 de agosto, mas não dá para a gente dizer que um cenário como esse se mantém ou que é uma diferença, uma distância que se consolidou. Até porque nós vimos essa oscilação acontecer, algumas diferenças aí, o Flávio encostando numa proximidade ao Lula só com a diferença de margem de erro. Agora a gente vê abrir uma distância, principalmente entre os eleitores independentes. Por quê, Bia? Todos esses temas que você trouxe que impactam na decisão do eleitor e na posição do eleitor são temas que, para quem já é lulista e bolsonarista, talvez não vá fazer muita diferença. Afinal, já tem ali consolidado as suas crenças em relação à sua posição ideológica e à opção política que mais vai se alinhar a essa posição ideológica. Porém, para quem é independente, que é aquela margem ali de 10% dos eleitores que a gente acompanha nas pesquisas da Quest desde o ano passado, essas situações e casos que vão acontecendo realmente têm um impacto muito grande, porque vão mostrando que talvez o problema seja mais de um lado ou do outro, então eu posso mudar a minha opinião conforme eu vejo que o cenário vai se modificando
E casos, escândalos ou situações como as que a gente tem visto, seja positiva ou seja negativa para os pré-candidatos que estão se apresentando, começam a impactar muito esse eleitor. E isso vai acontecer até o final. A gente vai ver mudança nesses números até o final. Então não tem eleição perdida e nem eleição ganha. A gente tem que aguardar realmente o desdobrar aí dos próximos meses e as próximas semanas. Quero saber também se a Ellen concorda e se ela vê que o cenário está consolidado, sem chance, Ellen, de outra via, porque foi o que eu ouvi também das pré-campanhas. O cenário pode mudar, mas para a terceira via não tem jeito. A terceira via nesta eleição de 2026 é bastante difícil essa possibilidade. Agora, o que eu acho que é importante a gente ressaltar aqui é que pesquisa, ela não é uma profecia, ela é uma fotografia de momento. E o que essa fotografia de momento está trazendo neste instante para os bastidores das pré-campanhas? O que ela está revelando agora é um momento delicado na pré-campanha do Flávio Bolsonaro, em que ele perde a capacidade de se colocar como vítima do sistema, que é o discurso mais clássico ali do bolsonarismo, né? Um discurso antissistema, um discurso de vítimas de um sistema, e passa a ter que responder a duas pautas muito difíceis, que é o financiamento feito por Daniel Vorcaro ao filme do pai de Flávio Bolsonaro e também passa a ter que responder por uma certa responsabilização que a população viu à família Bolsonaro em relação às tarifas de Donald Trump, né? Se essa responsabilização é real ou não, isso pode ser discutido. Agora, a percepção da população foi essa, e isso está refletido das pesquisas, independentemente de pesquisas censuradas ou não. Veja bem, não adianta uma decisão monocrática do presidente do Tribunal Superior Eleitoral para censurar uma pesquisa lá atrás que o PL viu como negativa, porque a gente volta com uma pesquisa da Quest, a gente volta com Datafolha mostrando esse instante. E esse instante da pré-campanha de Flávio Bolsonaro é um instante ruim na pré-campanha, quando a gente está trabalhando ali na pré-campanha, que é o seguinte, é quando você para de pautar e você passa a ter que responder, a ter que reagir. Então, é esse movimento que está acontecendo agora, nesta fotografia de momento que foi dada pelo Datafolha, pela Atlas Intel e foi dado pela Quest também, justamente porque é um reflexo, né, de tudo que se respondeu dessas duas pautas negativas que surgiram ao longo deste mês de maio e aí agora já junho. Vou trazer um outro cenário para a gente discutir com a Karina, porque um outro recorte do levantamento mostra que 47% dos entrevistados dizem concordar mais com Lula, que acusa Flávio Bolsonaro de ter pedido o novo tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil. Outros 35% dizem concordar mais com Flávio, que diz ter pedido ao presidente americano Donald Trump para não colocar novas tarifas aqui no país. Os que não souberam responder ou não quiseram se manifestar somam 18%. Lembrando que essa é a primeira pesquisa que mede a reação dos eleitores a essa nova ameaça do governo norte-americano. Karina, quero discutir com você esse cenário, porque a gente falou até no Linha de Frente na semana passada, Trump está meio com a caneta na mão jogando com os dois, né? Mas a pesquisa diz algo, como que as pessoas acabaram vendo, pelo menos maior parte, esses acontecimentos por lá, né? Perfeitamente. O que nós temos que considerar é que política externa tem um papel, sim, nas eleições. Isso, por muito tempo, foi desconsiderado, então sempre se dizia que política externa era marginal, era um tema que não importava para o processo eleitoral, e o que a gente está vendo agora, em tempo real, é que sim, importa. E eu concordo, né, plenamente com a Ellen, que disse que não interessa se Flávio foi responsável ou não, a percepção da opinião pública é de que sim, ele é responsável, como nós vimos agora com os números da pesquisa. Então, o reflexo para o processo eleitoral, ele é prejudicial para Flávio. Então, ele pode dizer, e a gente pode até acreditar que sim, ele não teve um papel agora, mas toda a relação que a família Bolsonaro tem com o governo americano de Donald Trump, e já teve no passado, Eduardo Bolsonaro indo para os Estados Unidos, tendo relações ali com figuras, né, do Partido Republicano, figuras ligadas a Donald Trump, criam todo um clima que para a população brasileira agora não adianta, né? Não adianta Flávio Bolsonaro dizer que não teve relação, porque a população acaba
fazendo essa correlação. No passado teve, então agora tem também. E o que a gente vê é que Donald Trump tem agido de uma maneira, né, para tudo, na verdade, mas em relação ao Brasil também, de uma forma muito errática. Então, uma hora aplica tarifas, né? A justificativa dessas tarifas sempre foram, né, para governos que tinham um déficit comercial com os Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos importavam mais desses países do que exportavam. No Brasil isso não se justifica, porque o Brasil importa muito mais dos Estados Unidos do que exporta para eles. Mas, mesmo assim, tivemos tarifas aplicadas. Essas tarifas, então, são políticas. De alguma forma, o governo americano quer afetar politicamente o governo brasileiro. Com que intuito? Podemos especular. Mas a realidade é que sim, é uma questão política e não de fruto econômico somente. Então, agora nós vemos o reflexo nas eleições. O que o povo brasileiro entende é que está sendo prejudicado por essa ação e essa relação da família Bolsonaro com o governo americano não está vindo, né, de maneira a beneficiar o povo brasileiro, está vindo a prejudicar e está entendendo que, na verdade, né, a família Bolsonaro quer mais beneficiar a si mesmo, né, e não beneficiar o Brasil como um todo, e isso é essencial no processo eleitoral. Eu quero entrar dentro, né, dessa pesquisa, entrar dentro tá errado, né? Mas eu quero entrar na seara da pesquisa falando de segurança pública para a gente conversar também com a Jaqueline, porque dá para a gente perceber, né, Jaque, que outras narrativas, como, por exemplo, a narrativa das tarifas, ou mesmo o caso Master, acabaram ficando maiores, pelo menos de acordo com a pesquisa, do que, por exemplo, a conversa que o Flávio teve lá com Donald Trump, que acabou mudando a nomenclatura das organizações ali criminosas para terroristas. E segurança pública está nos debates lá em cima, né, entre a população também, uma das preocupações. Mas pelas pesquisas a gente também pode ver que às vezes bolso e escândalos de corrupção até pegam mais forte. Será? Pega muito forte, ainda mais quando nós temos a segurança pública como uma campanha em si, é sempre uma pauta muito, muito na boca de todos os candidatos, a segurança pública que influencia todos nós. Quando nós temos falando sobre as organizações terroristas com relação às nossas organizações criminosas, que é ruim, né? Falar nossas organizações criminosas, ninguém quer ter organizações criminosas, nós estamos falando das organizações conhecidas aqui no Brasil. Quando a pessoa percebe, olha, eu tenho um presidente americano falando da segurança aqui, poxa vida, como é que nós estamos lidando com essa segurança que lá fora está refletindo uma preocupação? Será que os nossos candidatos não têm essa pauta como primeira? Então, Bia, eu entendo que realmente esses assuntos, eles acabam influenciando muito o eleitor. Esses 18% aí que está pensando, que está sendo expectativa de como está reagindo a conversa entre os dois grandes candidatos, são os primeiros, né? Ele vai ficar ouvindo, ele vai ficar pensando, prestando atenção para poder decidir, e isso pega todos nós, né? Evidente. Agora, Luana, todos esses temas, eles podem ficar para trás, o cenário pode ser bastante diferente quando a gente fala, depois quero jogar essa pergunta para Ellen também, que lida muito com as pesquisas. Quando a gente fala de um momento no país que tem Copa do Mundo, que tem outros atrativos nesse momento, porque a gente sabe que o eleitorado às vezes começa a pensar mesmo nisso lá na frente só, né? Sim, Bia, esse é um dado que a gente vê eleição após eleição e não muda muito. A eleição é decidida e o eleitor começa a pensar mesmo nos candidatos na última semana, a não ser aquele eleitor que é mais atento, como os ouvintes e audiência aqui da Jovem Pan, que acompanham muito o cenário político. A maioria da população não faz isso, não acompanha tanto esses debates. Então, o voto é decidido historicamente 2 dias antes da eleição. O dia anterior ao dia da votação é o dia que a maior parte do eleitorado decide. Então, Copa do Mundo, todos esses eventos até acabam não atrapalhando tanto. O que eu acho que acaba interferindo mais é na dinâmica entre os pré-candidatos, nas agendas de discussão, na construção dos planos, na discussão de projetos, né? Que infelizmente nessa eleição, como em outras também recentes, a gente vê que a discussão é muito menos sobre conteúdo programático
programático sobre o que vai se fazer para enfrentar os problemas que o Brasil tem, e muito mais como reagir ou agir em relação aos fatos políticos que estão sendo colocados para interferir no processo eleitoral, para fazer um pré-candidato, um candidato crescer na opinião pública ou atacar o adversário para que ele não cresça. Então, a gente está preso, né, muito preso nessa armadilha e do populismo e também da própria polarização extrema que a gente tem no Brasil e distanciando do debate, o que é muito ruim, e poderia até a Copa estar atrapalhando isso, né? Mas como a gente não tem essa grande discussão, a gente tem visto alguns grupos promovendo debates, a própria Jovem Pan aqui trazendo candidatos, fazendo vários programas onde a gente aprofunda nos problemas do Brasil e traz propostas de soluções, que eu acho que é um trabalho que a imprensa tem, que a sociedade civil tem muito forte, mas nas campanhas mesmo, a gente não está vendo isso acontecer. Então, o eleitor não vai sentir tanto esse momento, mas vai sentir o próprio calendário mesmo. E voltando só a um ponto, Bia, que eu queria mencionar da pesquisa, esses 18% de pessoas que ainda estão decidindo, elas estão esperando justamente a terceira via. Achei incrível a sua pergunta, porque eu estava refletindo nisso quando li os números, sobre os números, que esse percentual de pessoas, ela está realmente esperando alguma alternativa, aguardando que algum nome se nacionalize, porque esse é o desafio da terceira via. A terceira via não se nacionalizou, a gente tem algumas candidaturas que inclusive aparecem ali com percentuais menores, mas não nacionalizaram, talvez não há tempo, como a Ellen colocou. Eu sou realista em dizer que também acho que é difícil, mas tento ser otimista e manter a esperança de que a gente construa alternativas que consigam fazer a população enxergar possibilidades além do que a gente tem visto no cenário político hoje, principalmente com propostas para resolver os problemas que a gente tem, né? Então, só para lembrar também que falta essa nacionalização das campanhas, elas ainda estão muito no âmbito, né, da política do dia a dia de quem trabalha com política e não da população que precisa. Ellen, eu perguntei para a Luana da Copa, mas com todos esses acontecidos que a gente está vendo na pesquisa, esses recortes que podem ter prejudicado o Flávio, por exemplo, pelo menos nesse momento, também teve um outro fenômeno bastante antecipado, que foi o lançamento de jingles, né, do presidente Lula e também de Flávio antes ainda, nos últimos 10 dias mais ou menos isso foi acontecendo, né? Eu sou suspeita porque eu sou completamente viciada em jingles de campanha, gente. Eu lembro todos os jingles de campanha desde Getúlio. Eu amo. Toca na sua playlist. Exato, eu ouço, eu vou correndo, vai tocando jingle de campanha, eu adoro. Mas assim, é interessante isso, Bia, porque, de fato, eu acho que a gente tem dois cenários quando a gente olha as pesquisas e conversa com os eleitores. A eleição para presidente, na cabeça dos eleitores em geral, ela já está muito consolidada. A gente tem ali aqueles 10% que vai ser quem define no final o seu voto e tal, mas isso já é uma coisa muito consolidada. Quem simpatiza com Lula, simpatiza com Lula, quem simpatiza com Bolsonaro, simpatiza com Bolsonaro. Isso não vai mudar, isso está dado. E por que a gente faz uma campanha, né? Porque a campanha vai trazendo elementos que lá, no finalzinho, fica o teu background. O que você, né? O que aquele eleitor vai chamar para aquele candidato, as memórias que você tem sobre aquele candidato, aquilo que cola muito frequentemente sobre aquele candidato. Então, quando a gente está falando dessas eleições majoritárias, ela já fica bem mais definida, e para quem está lá, esses 10% que vão chegar lá na última hora para decidir, e que é quem vai decidir o pleito de verdade, né? Vai construindo esse imaginário de um candidato, que a não ser que, e aí pode ocorrer, o Brasil é bastante profícuo para isso, fatos muito excepcionais, uma Carla Zambelli na véspera da eleição, que faz esses 10% dizerem que estava já ali em dúvida, né? E aí, aí com isso já não dá para concordar. Em geral, isso já está muito consolidado. Agora, para o legislativo é diferente. O legislativo é aquele eleitor que na boca de urna começa a diz, esse santinho que estava no chão, não lembrei quem era. E isso é um perigo. Eu acho que esse é o nosso grande compromisso, inclusive como sociedade. Dizer assim, olha, você precisa prestar atenção
no legislativo, porque as pessoas não pesquisam deputado, o estadual que fica um pouquinho mais ali na sua rua, porque conversa com o vereador, com o prefeito, aí você tá, mas assim, mas federal e senador é na última semana mesmo que as pessoas vão olhar, e se vão olhar, se não é tropeçar no santinho ali na ida para a urna. E daqui a pouco a gente vai falar, inclusive, da pauta bomba no Senado dessa semana, que tem tudo a ver com a escolha também desse ano. Mas antes, quero virar um pouco a página e falar de segurança pública. A gente já tinha pincelado o assunto, mas tem uma discussão da maioridade penal que, inclusive, está sendo usada aí politicamente para tentar também reverter jogo, claro. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados deu aval à PEC que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. Agora, cabe ao presidente da Câmara, Hugo Mota, criar uma comissão especial para debater, então, o conteúdo da proposta, para só depois ela ir ao plenário. Os governistas argumentam que a PEC desfigura um dos direitos e garantias fundamentais da Constituição, trecho que não poderia ser alterado por emenda por ser considerado cláusula pétrea. Já o relator, o deputado Coronel Assis, afirmou que não, que a PEC não afronta a Constituição e tratados internacionais ratificados pelo Brasil. Começar essa rodada com a Jaqueline. Jaqueline, que a gente pode falar de maioridade penal? A discussão está muito... foi retomada agora em momento eleitoral, não era momento, dá para discutir? Dá para discutir, sempre é possível discutir a maioridade penal, porque é um assunto que intriga as pessoas. As pessoas... Nós temos dois lados muito claros, né? Tem pessoas que falam assim, não tem o porquê o Brasil ainda continuar com 18 anos para ser responsável criminalmente. Isso não existe, esse romantismo não existe mais, não é mais aplicável na sociedade. E tem um outro lado que fala, não, isso é cláusula pétrea. O que seria essa cláusula pétrea? Que não pode ser modificada por um projeto, tá? Por uma emenda constitucional, não pode ser modificada. Essa discussão, Bia, ela não tem conclusão nem no STF, porque isso já foi discutido, porque a Constituição é muito clara, fala assim, olha, você não pode modificar direitos e garantias por emenda à Constituição. Quando eu tenho a menoridade por 18 anos para ser responsável criminalmente, a discussão mas isso eu estou tirando a garantia daquele menor? Daquele menor, não, daquela pessoa? O que as pessoas falam, os juristas falam com bastante propriedade a Constituição, ela tem que garantir um número. Agora, dizer que de 16 para 18 é tirar a garantia, isso não é considerado amplamente como uma cláusula, como um direito fundamental de uma pessoa que não pode ser modificado por uma emenda constitucional. É um assunto que incomoda muita gente. Nós, às vezes, verificamos que o Brasil está isolado nessa posição de 18 anos na América Latina, com relação aos outros países. E também precisa responder. Infelizmente, é usado para debate político. Eu não sei se nesse momento vai passar antes das eleições, eu não sei se vai continuar essa discussão após as eleições, porque também é um caminho meio longo nessa parte legislativa, mas eu gostaria muito que isso fosse verificado com bastante seriedade. Eu e uma parcela muito grande da sociedade, porque é um assunto que incomoda mesmo ver um 18 anos, 17 anos não ser responsável criminalmente. Isso é bem difícil. A Jaqueline tocou no ponto ali de como que a gente está em relação a outros países na América Latina. Vou até aproveitar para jogar para a Karina, até porque, Karina, está tem relação também até com a política aqui no Brasil. Então, parlamentares, por exemplo, da direita têm relacionado isso a reduções recentes, né? Na Argentina, em El Salvador, que tem sido usado de exemplo por um espectro político aqui no país. Toda uma discussão em torno disso, né? Exatamente, e o maior exemplo disso fica os Estados Unidos. Porém, na minha consideração, eu acho uma discussão muito rasa. Porque, considerando o sistema americano, principalmente, que é o maior exemplo que se utilizam em relação a isso, o sistema americano é muito mais complexo do que o nosso, uma vez que cada estado também pode criar sua própria legislação e cada estado determina também, porque o federalismo lá ele é aplicado de uma maneira muito diferente daqui, então os estados têm uma liberdade muito maior de legislar do que os estados brasileiros. Então, os estados americanos, eles podem criar suas próprias normas e
eu acho que é importante também salientar algo sobre a legislação brasileira especificamente, apesar de eu não ser da área do direito especificamente. Mas não é que não há punição para o jovem no Brasil. Não é que o menor de 18 anos, ele não tem nenhum tipo de punição. Só que as punições são diferentes para maiores de 18 anos. Mas há medidas educativas, há como instituições como a Fundação Casa. Então não é que não há punição. Então é muito importante deixar isso claro. Não é que o jovem pode cometer qualquer crime e nada vai acontecer e não vai ter nenhum tipo de tratativa em relação a isso. Eu acho que a discussão ela tem que sair só do âmbito da punição, né? E apesar de eu considerar o Brasil um país muito punitivista, e a gente tratar isso em relação à questão política, né? O caso, por exemplo, de El Salvador e da Argentina, eles querem aumentar a população. El Salvador já fez isso, aumentar a população carcerária. Isso adianta? O Brasil tem uma das maiores populações carcerárias do mundo. Adianta aumentar a população carcerária? Adianta colocar mais pessoas na cadeia? Já é dito que a cadeia, na verdade, vira uma pós-graduação do crime. Então, a pessoa é um criminoso, ele é colocado na cadeia, lá ele se torna um criminoso ainda melhor do que ele já era. Então, depois ele é solto e ele continua praticando crime. Então, a chance de reincidência é muito maior. Então, a gente não tem que discutir diminuir a maioridade penal só por diminuir a maioridade penal e punir mais pessoas. Mas sim, como punir as pessoas e o que fazer para essas pessoas não cometerem mais crimes. Então, é isso que a gente tem que discutir. E não a punição pela punição. Nos Estados Unidos, há uma diferença muito grande, porque caso a caso é analisado. Então, um jovem, né, menor de 18 anos que comete um crime, é analisado que tipo de crime que ele cometeu. Né? A gente olha muito nas notícias, é claro, crimes hediondos. Então, crimes de homicídio, de latrocínio, crimes de estupro. E esses crimes, sim, um jovem que comete um crime desse nos Estados Unidos, ele pode ser julgado como um adulto. E olha a diferença, ele é julgado como um adulto. E um juiz vai determinar isso. E aí ele vai enfrentar um julgamento como se ele tivesse mais de 18 anos. Não é que ele vai ter 16 e vai ser julgado com 16. Não, ele vai ser julgado como se ele tivesse mais de 18. Mas outros tipos de crime, não. Ele vai para uma vara de família, por exemplo. Que ele vai ter outros tipos de punição e outros tipos de pena. Penas mais no sentido de educação. Pode ir para um reformatório, que é chamado, que é um termo que nós não usamos mais no Brasil, mas é utilizado nos Estados Unidos, que é como uma Fundação Casa, né? Um reformatório. Então, é muito difícil a gente simplificar e dizer, não, vamos fazer como os Estados Unidos, lá eles punem, uma criança de 5 anos que assassina é presa. Não é assim. Eu acho que há uma simplificação e o debate é muito raso e a gente tem que pensar em como reduzir, sim, a criminalidade, falar de segurança pública, mas pensar em como realmente impedir que haja reincidência do crime, que hoje é enorme no Brasil, e que as prisões, as cadeias não fiquem infladas, porque isso também é custo do Estado, e que essas pessoas sejam punidas e reintegradas à sociedade e não cometam mais crimes. Quero ouvir também a Luana, que a Luana estava fazendo várias anotações enquanto a Karina falava, fiquei curiosa. Exato, não, eu estava aqui refletindo e concordando com a Karina, porque eu acho que é natural, quando um país está vivendo um momento onde a segurança pública se torna um tema muito chave, muito sensível para a população, não à toa ele está aparecendo em todos os debates, ele está nas pesquisas como segurança pública, corrupção e a economia também, porque a gente está com desafios ainda em relação à economia, a prosperidade econômica, essa sensação de prosperidade. Mas segurança pública está ali em primeiro lugar, se mantém. Acaba que a reação natural da política, principalmente num país como o Brasil, que é imediatista, é um país que gosta de fazer lei porque dá a sensação para a sociedade de que está resolvendo um problema. Quando você aprova um projeto de lei, mostra ali para o seu eleitorado, né, dá uma sensação de que resolveu o problema. Só que isso, na verdade, é um grande erro, né? A lei não resolve. Em muitos casos, a gente precisa revogar leis, porque o Brasil tem um excesso de legislação. Dito isso, essa é uma medida que, na minha visão, de novo, tapa o sol com a peneira, tenta dar uma resposta fácil para um problema extremamente complexo, um problema que envolve política pública estrutural, política pública que tem a capacidade de enfrentar efetivamente o problema. O que eu estava notando aqui é que o Brasil tem a terceira população carcerária do mundo, maior população carcerária do mundo, só perde para os Estados Unidos e para a China. São 850 mil pessoas encarceradas e num sistema que é superlotado. A maior parte dos presídios tem 150% da sua capacidade de lotação. Então, o nosso sistema prisional, ele não resolve, ele também não comporta. Então, a gente tem um grande problema estrutural já de saída. Se a gente pegasse, hoje a gente tem cerca de 12 mil
de 12 a 15 mil jovens no sistema socioeducativo, que é justamente o que a Karina estava explicando, né? Tem muitos países que têm uma idade penal menor do que a nossa, só que eles não vão para o sistema comum, eles vão para o sistema educacional, sistema de socioeducativo. Ou, né, os presídios para adolescentes, como aqui a gente tem a Fundação Casa. Então, são sistemas diferentes, eles estão preparados para receber esse jovem que cometeu crime, que deve ser punido, que tem que ser corrigido, que tem que buscar se reinserir na sociedade com um outro comportamento, uma outra atitude, como um cidadão comum que a gente espera. Então, isso tem que acontecer, mas como a gente tem um sistema que já não, que tem uma alta reincidência, que não corrige e nem recupera, que nem comporta. Então, como é que a gente dá uma resposta como essa para um problema da criminalidade? E aí junta com a questão do crime organizado, que a gente sabe que usa os jovens, porque sabe que os jovens são menores de idade, todo o problema da segurança pública que a gente está enfrentando, que faz a população achar essas medidas muito positivas, e eu também me coloco no lugar e sou uma cidadã que acho que tem que resolver, que eu não aguento mais andar na rua e não me sentir segura e olhar para cada pessoa que se aproxima achando que eu vou ser assaltada. Eu realmente estou muito preocupada com isso também, mas não posso me furtar do debate da política pública, porque seria uma enganação a gente falar aqui, na minha opinião, né, que isso resolveria o problema. Eu acho que a gente só, de novo, tapa o sol com a peneira, não discute o que tem que discutir, não responsabiliza quem é responsável, né? Os estados têm responsabilidade pela segurança pública, a União tem responsabilidade por coordenar e por orquestrar a segurança nacional. Então, a gente precisa de um plano integrado para que isso realmente seja enfrentado. Como? Estamos no período eleitoral. Por que esse debate não aparece de forma mais qualificada, né? Não com respostas simples para problemas que são tão complexos. Então, essa é a minha opinião. Difícil, porque a gente realmente queria ter uma bala de prata. Vamos ali, né, atirar e resolver o problema, mas é muito mais complexo que isso. Eu quero continuar na Câmara dos Deputados, introduzindo mais um assunto. E aí, Ellen, vou te chamar primeiro e você pode palpitar na tramitação dos dois. Da maioridade penal e também do PL da misoginia, que está agora correndo na Câmara. Ele é relatado pela deputada federal Tabata Amaral e ela apresentou durante essa semana um novo texto que foi elaborado pelo grupo de trabalho da Casa. A proposta especificou que define a misoginia, que passa a ser considerada, vou ler para vocês, olha, abre aspas, como a prática, a indução ou a incitação de menosprezo ou discriminação contra a mulher que promova a violência, negue sua igualdade de direitos ou ofenda sua dignidade em razão da condição de mulher. Fecha aspas. O texto do Senado, antes, então, quando essa tramitação começou, o projeto veio de lá, definia o conceito como uma conduta que manifeste ódio ou aversão às mulheres e previa que injuriar uma mulher por misoginia passaria a ser punido com 2 a 5 anos de detenção e também multa. A deputada agora acrescentou também possibilidades de aumento da pena, se o crime for cometido por 2 ou mais pessoas e também contra criança, adolescente, pessoa idosa ou com deficiência. A expectativa agora é de votação no grupo de trabalho e também, a partir daí, ida a plenário ainda antes do recesso parlamentar. Quero, então, jogar para a Ellen, para a gente pensar nessa tramitação. O PL da misoginia especificamente, né, Ellen, foi e ainda está bastante polêmico, também bastante polarizado. Inclusive, a deputada disse que está tentando conversar com todo mundo para construir um consenso. Pois é, você sabe que num tempo em que todo mundo tem que ter opinião para tudo, eu me sinto muito confortável de dizer que eu não tenho opinião alguma sobre o PL da misoginia, porque assim, para mim, realmente traz muitas dúvidas em relação a essa proposta, assim como a proposta da redução da maioridade penal. Acho que ambas, sob uma certa ótica, se colocam como respostas criminais a uma angústia emocional legítima. A população brasileira tem angústias emocionais legítimas. Criminalidade é uma angústia emocional legítima. Está todo mundo com medo, todo mundo se sente seguro. Se você mora em São Paulo, você não pode sair com o celular na rua, na Paulista, porque vão te levar, né? Se você é mulher, você sabe o que é. Você está vendo dia após dia notícia de feminicídio. Agora, quando você dá uma resposta criminal para uma questão emocional, você costuma ter, em geral, um grande benefício eleitoral e pouco benefício prático.
E aí eu tenho dúvidas sobre a consequência, né, disso. Ou seja, qual a consequência de a gente discutir de forma atabalhoada e eleitoreira a redução da maioridade penal no Brasil, se a gente já tem uma série de outros problemas na segurança pública? E qual a consequência para o discurso, para a liberdade de expressão no Brasil, você discutir a misoginia também desta forma, né? Porque o que é injuriar alguém? Aqui nós temos uma advogada, né? Eu fico bastante injuriada com o nosso injuriar. Porque se alguém disser aqui para mim, que eu estou aqui no ar, a gente está numa bancada de mulher, a gente sabe normalmente quais são os comentários que surgem aqui nas redes sociais. Vão falar sobre aparência física, vão chamar de velho como se velho fosse ofensa. Eu vou me sentir injuriada? Eu vou. Mas eu tenho o direito de calar quem está me falando a bobagem que está falando, isso, né? É misoginia. Isso é misoginia? É um crime, realmente. Portanto, eu acho que esses dois projetos são projetos que passaram da hora, a gente precisa discutir socialmente, mas não de forma eleitoreira, não como resposta emocional, mas como uma resposta real da nossa sociedade. O que é para o brasileiro algo que a gente realmente considera valioso, que a gente não abre mão, né? Se o discurso, se a liberdade de expressão é algo valioso que a gente não abre mão, será que eu posso transformar a misoginia em injúria, né? Então, isso é que tem que estar sendo discutido neste momento, e não dois projetos eleitoreiros, por mais que, e assim, eu estou aqui numa bancada de mulheres, eu obviamente estou desse lado, né, das mulheres, mas não me parece que é essa a resposta. A gente sempre, quando a gente coloca toda agora a vez no meio do linha de frente, esse bloco voltado a assuntos que dizem respeito à violência contra a mulher, a direitos das mulheres, é o momento mais animado das nossas discussões. Estão todas aqui assim, então eu vou chamar uma por vez. Jaque, por favor. A Ellen foi muito certa em falar que momento é esse para discutir. Nós temos muitas situações para serem discutidas, nós temos muitos assuntos para ser discutidos. O que mais me pega, Bia e meninas, é que, às vezes, quando aparece essa discussão, dá aquela sensação para algumas mulheres: agora eu estou protegida, agora as pessoas vão me respeitar, agora sim, se alguém fizer algo que eu não gosto, eu tenho uma lei que me protege. Mas isso não vai, em hipótese alguma, ser realidade. Porque, antes de qualquer coisa, nós sabemos, todo mundo está careca de saber aqui, careca não, que ninguém aqui é careca, mas uma situação de... Todos nós sabemos que isso é cultural e não se muda com um texto legal. Não se muda com uma situação que agora sim as pessoas vão respeitar os direitos das mulheres igual aos dos homens. E o que mais me deixa chocado nessa parte legislativa é que ambos os projetos, ambos os textos, são, o que eu estou lendo aqui, são o quê? São extremamente abertos. Uma pessoa fala assim, não, discriminar porque eu sou mulher... Ou incitar a discriminação por você estar mulher. Para chegar a um conceito de o juiz ter, que o promotor ter, que deve fazer a denúncia e depois o juiz entender que isso foi uma discriminação, é tão vago, Bia, é tão vago. Por isso que, mais uma vez, é um texto eleitoreiro, é um texto que deixa uma fraqueza de ação, deixa uma sensação de engodo, tá? De sensação de engano para aquela pessoa que acha que, olha, essa deputada, ela está muito preocupada com a gente, esses legisladores estão muito preocupados. Não, desculpa, não estão preocupados. Não estão, porque o texto legal, me perdoe a palavra, é muito fraco, extremamente fraco. Nós que lidamos com o direito penal o dia inteiro, a gente tem que enquadrar muito bem aquele conceito dentro da atitude da pessoa. Se eu não conseguir enquadrar, eu não vou ter como punir. Então, é eleitoreiro, como a Ellen falou, não dá vontade nem de comentar, óbvio, eu comento porque eu lido com isso todo dia, mas é nada, não vai adiantar em nada. Não sendo profecia, assim, não sou bruxona, mas não vai adiantar em nada. Vamos continuar rodando. Karina. Então, eu tenho, como diz, né, mixed feelings com esse projeto, entendeu? Concordo muito com minhas colegas aqui no que elas disseram, porque, sim, eu acredito que
indo até um pouco, vou me explicar, né, um contra o que eu disse anteriormente, né, eu acredito que sim tem que ser punido, tá? Não com cadeia nesse caso, mas eu acho que sim tem que ter punição para crimes de misoginia. Ainda mais porque a gente vê o aumento da violência contra a mulher e ela nasce com a misoginia, com o entendimento de que a mulher é inferior. Só que esse texto da lei, né, como a Jaque disse, ele é muito ruim. Porque, desculpa, nenhum juiz no Brasil vai dar ganho de causa com o texto dessa lei. Porque é aquilo, né, como a Ellen disse, eu vou receber um xingamento na rede social, vou processar alguém baseado na lei da misoginia, o juiz vai entender, não, isso aqui você não foi injuriada, isso aqui não te diminuiu como mulher, foi uma opinião expressa. Que isso já acontece com outras leis. Então eu vou fazer até uma comparação com outro projeto de lei da deputada Tabata Amaral, que eu também considero importante, mas que passa pela mesma coisa, que é o projeto dela sobre definição de antissemitismo. Porque hoje antissemitismo já é equiparado à lei de racismo no Brasil, então antissemitismo é equiparado à injúria racial na nossa legislação, só que não tem definição de antissemitismo. Então, que é um problema gravíssimo, porque hoje qualquer processo que a gente tem de antissemitismo não tem causa ganha. Nenhum juiz no Brasil dá causa ganha, hoje em dia. Por quê? Porque não tem definição. Então a pessoa é processada, a defesa dela argumenta, não, eu não estou sendo antissemita, eu estou sendo antisionista. E antisionismo não é crime. Então pronto, nenhum juiz da causa ganha, porque a gente não tem uma definição. Então a Tabata Amaral apresentou um projeto de lei para que a gente discuta uma definição de antissemitismo e coloque na lei. Sim, eu concordo com isso plenamente. Só que nesse outro projeto que ela apresenta, a definição está completamente ampla. Não tem uma definição. Então, como que eu vou, como mulher, apresentar um processo, né, apresentar uma denúncia, se não tem uma definição clara ali, para que um juiz consiga interpretar e dizer se tem causa ali ou não. Então, eu acho que é importante, sim, que a gente tenha um tratamento sério para esse tipo de crime. Sim, já passou da hora, né? E isso eu concordo que é uma questão cultural, mas a sociedade por si só não vai mudar também. A gente não pode ficar esperando, né, que a sociedade vai mudar, entender que as mulheres têm o seu valor. Não vai, nós estamos em 2026 e as pessoas ainda não entendem isso. Então, eu acho que sim, tem que ter uma penalidade. Porém, não com esse projeto de lei. Então, tem que melhorar muito o texto, ter uma definição bem melhor para isso. E vou fechar a nossa roda com a Luana. Fechar não, porque podem falar quando quiser. Vocês sabem, mas Luana agora. Sim. Olha, é irretocável a fala da minha colega Karina, porque a minha direção é a mesma, assim, talvez um pouquinho menos mixed feelings com o texto, concordo 100%, mas com a necessidade, não. Para mim, assim, tá muito claro, estudando o que está acontecendo em relação aos crimes contra a mulher nos últimos meses, assim, foram meses muito difíceis para nós que trabalhamos com jornalismo, com notícia, com análise, porque realmente se mostrou um cenário que podem dizer que, porque antes a mulher não denunciava, né, que a lei Maria da Penha é de 2015 para cá, porque antes a gente não registrava, a gente não tinha série histórica, agora não tinha rede social. Tem muitos motivos que eu ouço as pessoas dizendo para justificar o porquê desse aumento alarmante dos casos. Mas o aumento não foi só do número de casos, foi o aumento da crueldade nesses crimes. E é isso que mais me choca, da banalidade que a gente tem visto na sociedade em relação a esse tipo de conduta e a crueldade dos crimes. Jogar uma mulher de um penhasco, assim, passou do limite. A gente está voltando para a era rudimentar aqui, né, pré-histórica. Então, eu acho que, vamos lá, calma lá, vamos olhar realmente o que está acontecendo em relação a esse tipo de comportamento. Eu acho muito complexo você não ter uma definição, porque tem duas diferenças, né? Você punir ideias e punir comportamentos. Países que avançaram nessa pauta e que têm estudos que mostram que criminalizar ou gerar uma punição mais forte em relação a esse tema, avançaram porque conseguiram diferenciar ideias de comportamento. Uma coisa é você ter ideias misóginas que não geram nenhum tipo de efeito ou comportamentos em relação a essa inferiorização da mulher. Outra coisa é uma ideia. E aí enfraquece a legislação e a punição, mas também cria um precedente para denúncias falsas, gente. Porque isso acontece tanto com homem quanto mulher. Eu vivi situações com amigos que foram acusados de assédio, não tinham cometido o crime, foram acusados injustamente, e a gente sabe a quantidade de casos que existem, assim, homens, nós sabemos que isso acontece, tá? A gente não fala
sem ter essa noção. É que o número é tão alto e a situação está tão crítica que não tem como a gente não olhar para isso com todo cuidado e pensar medidas realmente que criem enforcement. Eu não acho que a lei resolve, mas a lei ela faz parte de uma série de fatores e de ações que nós podemos ter enquanto Estado para reforçar um comportamento que precisa mudar e aí sim mudar uma cultura. Então não é só a lei, são medidas educativas, é a questão de educação, né, em relação às famílias, aos lares. A gente tem um histórico, uma questão estrutural de lares desestruturados no Brasil, enfim. É muito grande, né? O problema ele tem uma escala gigantesca, camadas e camadas. Mas a punição, nesse momento, para mim, se mostra necessária. Porque realmente a situação que a gente está expondo às mulheres no Brasil, ela é alarmante e a brutalidade, banalidade desse tema chegou num limite que, se não tiver uma punição, para coibir que chegue nesse lugar, não é só a punição do feminicídio, que a mulher já morreu. A gente tem que olhar como é que não chega nesse lugar. Mas o texto realmente precisa melhorar, ainda tem muita linha cinza ali, muito limiar de entendimento em relação a essa definição que vai causar mais judicialização, problema ou, como eu falei, casos injustos em relação a denúncias que não vão poder ser realmente avaliadas, né, e detectado ali a realidade daquela denúncia. Antes da gente mudar de assunto, aproveitando que a Luana falou de casos recentes que chocaram todo mundo, que foram difíceis, a gente vem acompanhando várias histórias aqui no Linha de Frente ao longo das últimas semanas, mas especialmente aquela do tenente-coronel. Então, teve um andamento e queria dar uma atualização, porque a Polícia Militar de São Paulo decretou oficialmente a aposentadoria do tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto, réu preso sob acusação de feminicídio contra a esposa, também PM, Gisele Alves Santana. Com isso, ele é transferido automaticamente para a reserva da corporação, passando a receber a remuneração, agora não mais pela PM, mas sim pelo Instituto de Previdência do governo de São Paulo. De acordo com a PM, a remuneração de cerca de R$22 mil poderá ser cortada pela SPPrev caso o tenente-coronel seja condenado pela Justiça Militar à perda de patente pela morte da esposa. Ele enfrenta um processo no Conselho de Justificação que pode resultar, então, na expulsão oficial da corporação e também abrir caminho para a perda da aposentadoria integral. Aí ele passaria para um regime comum de aposentadoria do INSS. A gente acompanha sempre. Antes de virar, vou só pedir um comentário da Jaqueline sobre esse caso que chocou todo mundo, né? Muito. Chocou muito demais, chocou demais. Ainda mais o modo com que o tenente-coronel se apresentou na investigação. Foi, assim, extremamente desonroso, vamos falar, tá? Que ele se apresentou como tenente-coronel, ele colocou a patente dele, ele colocou o policial dele na frente para suprir aquele crime que está sendo julgado. Tudo bem, ninguém pode falar que já foi condenado, mas todas as evidências são que ele é o acusado. Mas o que me chamou a atenção, Bia, foi essas informações meio que relâmpagas. Olha, ele tem aposentadoria de 22 mil, depois vai para 8 mil. Aí eu falei, não, mas não é bem assim, né? Até me perguntaram, mas como é que é? Então ele vai receber... Quando o policial ele está na ativa, ele contribui de modo, durante a vida dele na ativa, para o Instituto da Previdência do Estado de São Paulo, que é a SPPrev. Quando ele vai ele se desliga da ativa, tá? Vai e fica na reserva, ele leva essa aposentadoria. Só que essa aposentadoria, esse valor, esse provento, tá? Ele é destinado a quem está nas fileiras. Ele está na reserva, então ele continua nas fileiras, mas inativo, mas nas reservas. Quando fala fileiras da Polícia Militar. Ele está sendo julgado, Bia, administrativamente. E é para verificar se ele é digno ou não de continuar nas fileiras. Muito provavelmente, esse conselho justificativa, ele vai ser julgado indigno. Então ele vai ter que sair. Quando ele sai dessa reserva, dessa fileira da Polícia Militar, essa patente é retirada dele. Deverá ser colocado pelo Tribunal de Justiça Militar esse julgamento para que o tribunal entenda que realmente ele não é digno para ficar nas fileiras, e aí sim ele perde todo o provento dele,
que era dado em razão de ser policial militar. Aí outra coisa que me chamou a atenção, ele vai automaticamente para ganhar R$ 8.400, que é o teto do INSS. Não é bem assim. Agora, quando ele vai para o INSS, ele tem que verificar se ele contribuiu ao longo da vida dele para o INSS, porque se ele contribuiu, ele vai ter uma aposentadoria compatível à contribuição dele, que muito provavelmente isso vai ser analisado no INSS. Então, é muito interessante deixar essa mensagem que esse lado burocrático, administrativo dos proventos não foi passar a mão num criminoso, de uma pessoa acusada que vai estar sendo beneficiada pelo sistema. E sim, é um sistema burocrático, administrativo, que ele pode, no final, não se beneficiar. E a gente segue acompanhando, então, depois das explicações da Jaqueline, com novas atualizações, a gente vai trazendo também, assim como outros casos que a gente vem acompanhando de perto. Rapidinho, antes da gente falar um pouco de Copa do Mundo, que está quase na hora, sei que vocês estão ansiosos, vamos só falar rapidamente de Senado, porque eu falei que durante a semana a Casa Alta aprovou 3 propostas que elevam os gastos públicos, aquelas chamadas pauta-bomba. No dia anterior, ministros do governo Lula tinham se reunido com o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, para pedir que ele segurasse as propostas que têm impacto direto nas contas públicas. 2 delas têm custo de ao menos 170 bilhões de reais em 10 anos. Uma delas estabelece a renegociação de dívidas de grandes produtores rurais. A proposta foi aprovada, mas ainda precisa voltar à Câmara dos Deputados. Antes disso, 2 comissões do Senado tinham aprovado benefícios para categorias profissionais específicas, como aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde e de combate às doenças, além do aumento do piso salarial de médicos e cirurgiões dentistas de R$ 3.600 para R$ 13.600. A relação de Lula e Alcolumbre está desgastada desde a indicação por parte do presidente do advogado-geral da União, Jorge Messias, para o Supremo Tribunal Federal. A negativa histórica teve Alcolumbre como um dos pontos-chave. Lula agora pretende se reunir com o presidente do Senado em breve, aliás, já pretendia antes, mas pretende até judicializar essa questão. Ellen, vou com você, comentário rápido até para a gente pensar um pouco nessa relação Lula e Alcolumbre, que está difícil, né? O mais importante aqui desta pauta é que ela não é sobre médico, ela não é sobre agente de saúde e ela não é sobre produtor rural. Ela é uma pauta teste para o sistema político brasileiro. Ou seja, o que está em disputa aqui é 1. Capacidade de Lula de coordenar ou não a sua base. 2. Capacidade do Senado de impor a sua agenda ao Executivo. E 3. A gente está discutindo aqui a fiscalização ou o espírito fiscalista do nosso Congresso, que prova que, independentemente de se tratar de situação ou oposição, é zero. Eu estive essa semana com alguns candidatos ao Senado, pelo estado de São Paulo, e que estavam ali nos bastidores do governo, no Congresso, já estiveram por lá, e disseram o seguinte: olha, não vai ter essa discussão nas eleições, esquece, não tem discussão fiscal, porque o Congresso brasileiro só é fiscalista no discurso. Na prática, não o é, não o será. E, Karina, para a gente fechar também um comentário rápido desse assunto. Karina, daqui para frente, essa relação dos dois pode ditar muita coisa, né? Com certeza vai ditar, né? A gente já viu com a reprovação do Messias para o Supremo Tribunal Federal, que o governo também já indicou, o presidente Lula já indicou que vai indicá-lo novamente. Então, sim, inclusive comentamos aqui em um outro programa que isso poderia acontecer, e na época eu disse que era um erro caso acontecesse. Então, assim, veremos, se ele vai conseguir aprovar ou não. Eu acredito que não, e eu acho que o exemplo é agora, A gente vê essa relação com o Alcolumbre muito desgastada, e a prova é que o Senado ele está mostrando o seu poder, o que vai significar aí para os próximos 4 anos, independente de quem ganhe as eleições para presidente, uma relação muito tensa com o Legislativo como um todo. Bom, chegou o momento esperado por muitos, Vamos falar de Copa do Mundo, então? Vou falar de um caso curioso. Primeiro, curioso não, porque isso acontece em várias situações no país e em todo o mundo. Na semana da abertura da Copa do Mundo, a febre das figurinhas, que a gente também já falou aqui, que tem que ser quase milionário para fechar o álbum, já virou até crime. A Polícia Civil apreendeu cerca de 50 mil figurinhas e 1.000 álbuns falsificados da Copa durante uma operação contra a pirataria realizada nos bairros do Brás e do Canindé, na região central de São Paulo. Segundo o Departamento Estadual de Investigações Criminais, os policiais também recolheram 1.039 camisas
camisetas da seleção brasileira suspeitas de falsificação. Essa é a segunda grande apreensão do tipo realizada nas últimas semanas na capital paulista. No final de maio, policiais apreenderam cerca de 85 mil figurinhas e álbuns falsificados, além de aproximadamente 2.000 camisas de seleções nacionais em lojas da região central da cidade. A Luana fez até um nossa. Porque, Luana, realmente a gente está falando aqui na linha diferente, a gente já falou de falsificação, de imprimir em PDF para também gerar ali um... O problema é que o custo é alto e difícil para o pessoal arcar. E aí vai abrindo essas brechas, né? Exatamente, exatamente. Custo alto. E, gente, uma figurinha falsificada, qual é o impacto disso, né? Porque você tem um álbum, você tá ali colecionando, você não vai... E como você não ganha nada, gente, eu juro que eu era tão leiga do álbum que eu achei que quando você termina, o que você ganha? Aí a pessoa, nada. Só ganho, tipo, uns reais a menos da minha conta, entendeu? Muitos. Exato, muitos reais. Então, assim, é difícil identificar. Então, é um tipo de... Gente, o sistema ele vai encontrando formas para cometer esses desvios, né? Uma pena que a gente vai ver muitas crianças aí completando álbuns sem ter completado o álbum de verdade. Sim, né, Jaqueline? Sim. Ela tá aqui. Sim, é isso. Na falsificação, essa é a regra, né? Essa pirataria é muito desgastante, né? Muito. Mas essa pirataria, óbvio, tem que ser combatida pela polícia, é dever da polícia, mas a população também tem que não comprar nada que é pirata. Nem tem que comprar aquela camiseta lá que está lá. Porque tudo atrás dessa pirataria existe todo um reclamo do próprio cidadão que compra e fala: mas eu não quero ninguém, eu não quero mais crime nesse país. Mas você está lá comprando a camiseta. Para! Mas eu comprar a camiseta é uma bobagem. Mas você, mais 10 bilhões, 80 mil aí. É isso que faz o mercado isso que faz o mercado existir. Mas a polícia tem que combater mesmo. É um crime comum. Toda vez que há algo diferente, nós vamos ter problemas com entrada de grandes shows, agora a figurinha, a camiseta. Faz parte. Fazer o quê? Bom, por conta disso, isso acontece muito, a gente falava por conta do custo, né? Só para relembrar, eu já falei isso antes, completar o álbum da Copa do Mundo quanto custa? Tem um investimento, olha, no cenário ideal, sem tirar nenhuma figurinha repetida, R$ 1.005. Coisa cara. Isso sem nenhuma figurinha repetida, o que é impossível, né? Claro que você pode ir lá nos pontos de troca, tem muitos pelo Brasil, imagino eu, mas aqui em São Paulo eu tô vendo um atrás do outro, mas mesmo assim é um custo bastante robusto. Um pacotinho ali com 4 figurinhas custa R$ 7. Então, 7 figurinhas. 7 figurinhas, R$ 7. R$1 por figurinha. R$1 por figurinha. Então, vai comprar ali um pacotinho. Quero comprar 10 pro meu filho. Sai um dinheiro, né, gente? Não, mas, Bia, eu fiquei com uma dúvida agora de uma coisa. Porque, assim, eu tô fazendo um álbum. Só que, assim, tô fazendo um álbum pra mim mesma. E assim, eu troco as figurinhas, né? A gente tem que trocar pra tentar economizar um pouco. Eu não sei se eu troquei uma falsificada. Por uma falsificada. Agora eu não sei. Agora eu não sei, entendeu? Porque eu compro nas bancas, mas eu não sei. Com quem tá trocando. Eu não sei com quem tá trocando, não sei se a banca tá vendendo falsificada pra mim. Então, assim, e não é mais barato não, porque a gente sempre paga R$7 no pacotinho. Exato. Os R$7 não mudam. Não, o que é interessante sobre isso, assim, é o quanto que até a figurinha nos fala muito sobre o Brasil, né? Quando a gente tem desejo de consumo alto, quando a gente tem preço elevado e uma fiscalização que é desigual, você gera a informalidade. Sim. E você gera, então, esse tipo de crime, né? E é um crime que a gente trata como um crime menor, mas assim, a gente está falando de escala, de cadeia produtiva, de evasão. Sim, é um crime grave, Claro. É um crime grave. Tudo isso posto, se alguém tiver a figurinha do Lamine Jamal, eu tô atrás dela, pode mandar pra cá. Atenção, já tem as meninas nas redes sociais. Gente, 1 minuto para acabar o Linha de Frente. E é hoje, então, na verdade, agora, acabando o Linha de Frente, o Brasil entra em campo contra o Marrocos, a estreia na Copa do Mundo de 2026. Esse é o primeiro jogo da fase de grupos. E, bom, eu quero saber palpites, esperanças e ansiedades. Rapidamente vou rodar. Luana, palpite do placar. Palpite 3-0 pro Brasil. Ellen. Sincero ou tem que ser otimista? Pode fazer os dois. Então tá. Não, 2-1 pro Brasil, vamos lá. Esse foi o sincero ou foi o otimista? Foi o otimista. Então, 3-0, 2-0, Jaqueline. 2-1. 2-1, Jaqueline. Eu 2-0. 2-0. Karina. 1-0 suado pro Brasil. 1-0 suado. Ai, não, gente. Otimista. Olha, Você. então, como eu sou a última a falar, eu vou deixar um clima mais otimista pra vocês. Vamos no 2-0? Gostei. Bom,
Gente, continuem acompanhando aqui a programação na Jovem Pan, porque a Jovem Pan Esportes faz cobertura especial dessa Copa do Mundo. Meninas, agradeço demais a companhia de vocês mais uma vez. A companhia de vocês também, é claro. E continua com a gente então. Cobertura especial agora. E eu e você nos vemos na programação da Jovem Pan. Até mais. Tchau, tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.